Olá, sejam bem-vindos, estudantes do 7º ano, sejam bem-vindos, professores e familiares que nos acompanham em mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, estarei mediando a aula do professor Carlos Neri. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, professora Janaína, bom dia, colegas, professores, bom dia, estudantes. Vamos começar a estudar. Vamos ler, então, a habilidade da aula de hoje. Na tela para vocês. Hoje vamos falar sobre a diversidade étnico-racial na América Portuguesa, parte 2. A habilidade: comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. O objetivo da aula, aliás, os objetivos da nossa aula: propor reflexões e diálogos sobre a organização do poder e as dinâmicas no mundo colonial americano. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e mecanismos de transformação das estruturas sociais, políticas e econômicas ao longo do tempo. Muito bem. Bom, gente, vocês também agora podem fazer a avaliação das aulas. Então, está aí na tela, vocês podem aí entrar através do QR Code ou através do link. No final da aula, nós iremos voltar aí esse slide para que você possa ter acesso e fazer aí a sua avaliação. É para que nós possamos a cada dia continuar evoluindo aí na didática de ensino. Ok? Bom, a nossa aula de hoje ela está trabalhando aí a questão da diversidade étnico-racial, a parte 2, e a habilidade ela vai contemplar essa comparação das dinâmicas econômicas na América Portuguesa e na América Espanhola. Na aula passada, nós introduzimos aí a formação do território brasileiro, aí colonizado pelos portugueses, e as primeiras formas de administração do território. Essa primeira forma de administração, nós vamos ter aí uma diferença administrativa entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Nós estamos preparando, na verdade já está preparada uma aula aí só sobre a América Espanhola, sobre a administração e o ciclo econômico da América Espanhola, mas no momento nós vamos aí adentrar no conhecimento acerca da formação, tanto do território, da parte administrativa, como do desenvolvimento econômico do nosso país. Aí, na época, claro, que era a colônia portuguesa, dentro aí dos pressupostos da economia que eram vigentes na época. E, claro, para iniciar a nossa aula, nós sempre colocamos aí uma questão disparadora ou uma questão problematizadora para que nós possamos contextualizar os conhecimentos prévios que vocês já possuem sobre o tema. Eu acredito que esse tema aí que está na tela, vocês já devem ter estudado na aula de geografia, porque também geografia vai contemplar essa questão dos ciclos econômicos. Então, está aí a questão. Você já estudou sobre o ciclo do açúcar no Brasil? Se sim, coloque no chat aqui que nós vamos contextualizar. Se não, nós iremos desenvolver hoje e você irá aprender. Então, 1 minuto para que nós retornemos com a interação. Está muito legal a participação de vocês no chat, viu, estudantes do 7º ano? Continuem assim. Vocês estão utilizando o chat com bastante responsabilidade e já agradecendo os professores que estão aqui conosco trabalhando. Olha só, professor Carlos, a Jéssica, o João Guilherme, eles disseram que estudaram em geografia. A maioria dos estudantes disseram que não estudaram e alguns dizem que, sim, que estudaram, mas não se lembram o assunto. Sim, porque é claro, vocês aí viram somente uma introdução dessa questão do ciclo do açúcar no Brasil, o ciclo do refinamento do açúcar, e a maioria
também não viu, mas agora nós iremos aprender esse desenvolvimento econômico, a primeira forma de desenvolvimento econômico efetiva que a colônia portuguesa instaurou no país. E claro, vamos para a nossa atividade, o mapa, a cartografia. Vamos lá. Bom, na aula passada nós já havíamos colocado esse mapa, ok? O mapa das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foi um modelo de organização administrativa implementada e empreendida pelo Império Português na colônia portuguesa a partir de 1534. Foram divididas aí 15 capitanias e, é claro, olha só, voltando lá no mapa, nós não podemos esquecer que a parte do Brasil é toda essa parte litorânea. No meio nós temos o Tratado de Tordesilhas, que separa aí o território brasileiro do território espanhol. Vai ter muita confusão aí, por causa dos territórios brasileiros, envolvendo não somente Espanha, mas também outros países, ok? Então, esse desenho é a forma da administração política desenvolvida no Brasil colônia, e essa forma administrativa proporcionou uma melhor organização e exploração do território e também a instalação aí dos engenhos, mas segundo aí os historiadores, foi um modelo administrativo que não deu muito certo, durou muito pouco, e aí, em substituição às capitanias hereditárias, virar o governo geral. Essas capitanias lá no Império vão se tornar províncias e futuramente aí os nossos estados brasileiros. Ok? Vamos fazer a leitura desse texto agora. É necessário ler, competência leitora, escritora, para você fazer resumos, resenhas bem elaborados e desenvolver aí o conhecimento, ok? Na tela o texto. Os capitães donatários das terras da colônia portuguesa eram escolhidos por um sistema de concurso entre nobreza e burguesia mercantil. Para isso, a proximidade com a coroa era um fator preponderante, se não o principal. Ganhavam o direito de explorar as terras e utilizar seus recursos naturais na construção de um sistema econômico, mas deveriam custear os projetos de organização e exploração dos territórios doados. Os donatários das terras das colônias possuíam grande autoridade, mas seus direitos eram restritos, pois não podiam vender as terras, somente transferi-las por herança. Então, o que os capitães deveriam fazer? Deveriam financiar a ocupação do território, construindo vilas e prédios administrativos, bem como promover a economia, com engenhos e outras estruturas que garantissem a atividade econômica da capitania. E eram responsáveis, voltando lá, eram responsáveis também por organizar o povoamento e a defesa do território, garantir o exercício da fé cristã e repassar aí cerca de 90% dos lucros das atividades para a coroa portuguesa. Então, não era uma tarefa fácil para os capitães donatários. Esses capitães não eram qualquer pessoa que vinha para a colônia administrar aí as capitanias. Geralmente eram nobres, pessoas ligadas à coroa, burgueses, mas nesse momento Portugal não tem muito interesse aí pela colônia, O pau-brasil aí já está praticamente aí em extinção, está diminuindo a questão aí da extração do pau-brasil. Portugal não é um país tão economicamente desenvolvido, e aí acontece essa terceirização, poderíamos falar assim, os capitães donatários, eles vêm
para a colônia, eles precisam desembolsar para poder estruturar o território e dividir aí, 90% dos lucros iam para a coroa portuguesa. Então, havia muita insatisfação. Mas, claro, vai vir aí a cana-de-açúcar e as coisas vão melhorar um pouco mais, ok? Vamos nos ligar no infográfico agora. Os capitães donatários, qual era a responsabilidade dos capitães donatários em relação à terra? As suas responsabilidades eram financiar a ocupação do território, porque Portugal não é tão economicamente desenvolvido, não existe um interesse muito grande da coroa portuguesa nesse momento, então os capitães deveriam ocupar o território e fazer o financiamento aí de todos os seus empreendimentos. Promover a economia com engenhos e outras estruturas. O que mais? Organizar o povoamento e a defesa do território e garantir o exercício da fé cristã na capitania, ok? Então, esse infográfico aí organiza as informações e nos deixa aí mais claros para poder entender a função desses camaradas aí, os capitães donatários na colônia. Vamos agora para uma outra atividade na tela. Os bandeirantes foram os exploradores do território brasileiro para além do Tratado de Tordesilhas, em busca do ouro, da prata e dos indígenas para serem capturados e levados para a escravidão. Posteriormente, quando houve a inserção dos negros africanos no território, os bandeirantes foram os responsáveis por capturá-los em suas fugas e destruir os seus quilombos. Ocuparam a região centro-oeste do país e foram os responsáveis por encontrar ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Eles utilizaram a língua paulista indígena, o tupi, para designar alguns territórios alcançados, como Jundiaí, Piracicaba, Taubaté, Tatuapé. Também foram os responsáveis pelo extermínio e escravização de milhares de indígenas no território brasileiro. Então, essa era a função dos capitães donatários, aqueles que recebiam aí o direito, a carta de doação do rei de Portugal, o direito de colonizar, explorar a terra. E olha, até então os indígenas trabalhavam. Qual era o tipo de trabalho que era realizado com os indígenas? Legal, o escambo, vocês estão certos. Mas os capitães donatários, eles tinham a liberdade de também escravizar os indígenas no trabalho. E aí, na aula passada, nós estudamos aí sobre as entradas, as bandeiras, Entradas e bandeiras são expedições que interiorizaram aí o país, eles adentraram aí para o centro-oeste do país em busca de ouro, em busca de prata e também capturar escravos africanos que já estavam chegando no Brasil e os indígenas também para o trabalho nas minas e também no engenho de açúcar. Então, os capitães donatários, junto com os bandeirantes que saíam de São Paulo, eles aí foram as grandes lideranças que conquistaram, exploraram, escravizaram e desenvolveram aí a primeira atividade econômica do Brasil, uma das primeiras, depois do pau-brasil, aí a questão dos engenhos e o refinamento do açúcar. Mas para ficar claro para nós, vamos observar esse mapa. Ciclos econômicos do Brasil colonial. Olha só, de verde, a parte litorânea, praticamente toda a parte litorânea aí do país está com a plantação de
cana. Ou seja, já havia uma experiência de Portugal com um plantio de cana-de-açúcar. O açúcar era uma especiaria muito cara na Europa, então eles trazem essa experiência para o Brasil, porque lá, segundo o Pero Vaz de Caminha na sua carta, tudo que planta no Brasil dá, vinga. Ou seja, a terra é fértil, é boa para a plantação, e aí trouxeram a cana-de-açúcar para desenvolver aí essa economia. E de amarelo, aí adentrando aí na região centro-oeste do Brasil, nós vamos ter a extração de minérios, que vai dar uma confusão com Portugal, essa questão aí do descobrimento do ouro nas Minas Gerais, mas isso são cenas do próximo capítulo. Ok? Vamos lá, gente. Para nós fundamentarmos aí com as atividades, com as habilidades, o conhecimento histórico que nós estamos produzindo sobre o Brasil colônia, vai um exercício aí na tela. Agora que já compreendemos a formação da atividade comercial na colônia brasileira, você pode responder sobre a função dos bandeirantes em relação ao território? Nós já fizemos uma pergunta parecida com essa. Se você não respondeu ou não sabia, agora você tem aí o conhecimento. Então, como que você pode responder sobre a função dos bandeirantes em relação ao território? Qual a função aí desses homens que adentraram nas regiões brasileiras? Quase que eu dou a resposta, né? 2 minutos, voltando para a interação. Participem, porque está bem legal a participação de vocês. Voltamos. Olha, muito legal mesmo a participação do 7º ano. Eu estou acompanhando aqui o chat, está muito legal. E realmente eles estão utilizando com muita atitude historiadora, muito protagonismo. Bom, antes de começar as respostas, professor Carlos, a professora Cláudia Rosa Zumira de Santos, o professor Eduardo, aliás, professor Antônio Marco, da Escola Estadual de Diadema, eles estão nos acompanhando e ajudando os alunos também. Bom, o Cauã, Vitor, a Stephanie, a Tayla, a Laura, eles estão dizendo explorar o território. A Ana Luísa respondeu capturar escravos e descobrir novos territórios. Kathleen, exploração, perseguição, extração e organização. O Danilo respondeu, a função dos bandeirantes era achar ouro e escravos. E o Guilherme respondeu assim, professor Carlos, sim, explorar o território brasileiro, trazer escravos e procurar gold. Procurar, né? Como que é o nome da palavra que ele colocou? Ele colocou gold. Gold? Gold. Interessante, né? Eu acho que é ouro. Ouro, deve ser, né? Deve ser. A linguagem dos jovens aí, eu fiquei pensando aqui. Mas olha, gente, excelente respostas de vocês, contextualizadas. Vocês não vão errar mais quando uma questão sobre aí os bandeirantes cair nas avaliações, porque vocês já sabem, responderam aí com excelência a função aí desses bandeirantes, que segundo alguns eram heróis, segundo outros eram vilões. Então, cabe aí a você o estudo e a interpretação, ok? Gente, mas tem mais uma atividade para nós realizarmos aí e mobilizarmos a atitude historiadora de vocês, juntamente com a competência leitora. Vamos lá? Próxima atividade. Os índios tupi, como os tupinambá, empregavam práticas agrícolas tradicionais. Diante das necessidades da nascente cultura da cana-de-açúcar, implantada para acelerar o desenvolvimento econômico do território brasileiro, os colonos começaram a adotar o uso da mão de obra indígena escrava, conforme a professora Schwartz, 1988. Houve o declínio do escambo, como eu falei para vocês, pois as exigências cada vez maiores, tanto dos índios como dos portugueses, saturaram e inviabilizaram esse mercado. Por outro lado, colonos e exploradores precisavam cada vez mais do braço indígena para tocar os engenhos de cana-de-açúcar. Entretanto, não notaram
que entre os índios do litoral do Nordeste cabiam às mulheres o trabalho da agricultura. Os índios, ao serem escravizados e levados para os engenhos, não suportavam o trabalho e sempre que podiam, fugiam dos canaviais. Esse texto-fonte, qual é a análise que nós iremos fazer? Qual o argumento apresentado pelo autor para justificar a fuga dos escravizados? Você concorda com esta justificativa que os colonizadores estão colocando no texto? Então, se liga aí. Novamente, vamos ler novamente para copiar. Vamos lá. Qual o argumento apresentado pelo autor para justificar a fuga dos escravizados? E você concorda com essa justificativa? 2 minutinhos, participe aqui. Fala aí o nome da escola que você estuda, ok? Que nós iremos valorizar o trabalho dos seus professores e os trabalhos e as atividades que vocês estão colocando, ok? 2 minutos, responda a atividade e já voltamos. Estamos. Bom, a Escola Estadual Arno Hauser, o professor Carlos também está nos acompanhando, nos ajudando aqui no chat. A Bianca está dizendo que chegou atrasada, mas, Bianca, nós estamos falando sobre a diversidade étnico-racial na América Portuguesa. Está bem? Ainda dá tempo de participar da aula. Professor Carlos, a Maria Clara Vitória, ela disse que eles trabalhavam demais e ela concorda com a fuga deles. A Clara, ela disse para o senhor assim, professor, gold é dourado. Dourado, ouro, parabéns. Eu não sou muito bom no inglês não, viu? Sou melhorzinho no francês. A Samara, ela respondeu que muito trabalho e que ela concorda com eles. A Sara, porque eles não gostavam tanto de trabalho. E ela também concorda. Aí o João Pedro disse que os índios, ao serem escravizados e levados para os engenhos, não suportavam o trabalho e sempre que podiam fugiam dos canaviais. O Cauã, ele deu uma resposta diferente. Ele disse assim, ó, porque eles apanhavam e trabalhavam sem ganhar nada. E ele não concorda com isso. Legal, você foi do contra aí, né? Qual é o nome dele? Esse é o Cauã. Cauã. Legal, gente, olha, eu fugiria do negócio desse. Você não fugiria, não? Eu fugiria também, Não professor. é? Aliás, trabalho escravo é crime, ok? Na época lá do Brasil colônia, não era, mas é crime. Então, o trabalho escravo não é justificado. Os indígenas não tinham o hábito daquele trabalho supervisionado e pesado. A relação deles com a terra era outra, a relação com o trabalho era outra. E detalhe, no texto que nós lemos, as mulheres, né, era dada às mulheres dentro do ethos, né, da cultura, da mentalidade indígena, no litoral aí do Brasil, as mulheres que se davam à agricultura. Então, gente, o trabalho escravo não é justificado, ok? Parabéns aí para os indígenas, né? Grandes guerreiros da nossa terra. Vamos lá, gente, conhecer um pouco aí da estrutura de um engenho de açúcar? Próxima tela. Quando nós falamos aí da diversidade étnico-racial, porque agora nós já vamos ter uma mistura no país, né? Portugueses, indígenas, os africanos que já estão chegando. Então, vai estar todo mundo aí junto e misturado dentro dessa estrutura. Claro, dentro da lógica das relações de poder. Ainda estamos falando das relações de poder entre colonizador e colonizado. Bom, canavial. Canavial são grandes extensões de plantio conhecidas como latifúndio, ok? Casa das caldeiras, aquecimento do produto em tachos de cobre, ok? Depois que a cana era moída, então havia aí o aquecimento. A Casa Grande era onde vivia a família dos proprietários, né? Nós estamos vendo aí o engenho, essa imagem bonita aí, é do engenho de Pernambuco, e aí nós estamos vendo a Casa Grande, ok? Casa de trabalho livre, pequenas habitações onde viviam os trabalhadores livres do engenho. Geralmente pequenos agricultores que não tinham a estrutura do grande agricultor e trabalhavam ali de maneira assalariada para o dono do engenho. Moenda, né, o equipamento para moer a cana. Casa de purgar, lugar onde o açúcar era refinado.
senzala, locais insalubres, sem estrutura, onde viviam os escravos, e a capela, que é onde eram realizadas as missas, ok? Então, aí, de uma forma introdutória, porque nas próximas aulas nós iremos aprofundar um pouco mais essa questão da estrutura econômica no interior do engenho, mas, no geral, nós temos essa estrutura aí que dividia esse grande latifúndio chamado de engenho, ok? Gente, agora fica fácil para responder essa atividade, hein? Aqui é só um comparativo, porque nós iremos aprofundar futuramente sobre aí os vices-reinos e capitanias gerais da América Espanhola. Mas, como esses mapas já foram trabalhados, e quanto mais nós trabalhamos uma fonte, quanto mais nós lemos um livro, mais aprofundamento nós conquistamos na nossa análise e na nossa leitura. Então é importante rever, ver e rever esses mapas. Você consegue identificar as formas administrativas desenvolvidas nas Américas espanhola e portuguesa? Tem diferença. Quais são? 1 minuto, nós já voltamos. Responda no chat. Voltamos. O Kaique, ele respondeu, na Espanha é tudo a mesma colônia. Na portuguesa é dividido em capitanias. Está correto? Está correto, né? Tudo, mas tem um nuance aí da forma administrativa, a maneira como eles administraram. Vamos lá, prof, vamos ver os outros. Então, a professora Rosângela, ela faz uma contribuição. Ela diz aqui, ó, América Espanhola, vice-reinos. Os estudantes, assim, de forma geral, eles não entenderam aí a diferença entre as duas formas de organização política, mas alguns dizem que e tem mineração. Ó, o Gabriel, por exemplo, ele diz que sim, a mineração, trabalho escravo, cana-de-açúcar. A Nádia, ela disse, hereditárias e monarquias. Vamos lá voltar na tela, gente? Vamos lá, vamos focar aqui que vocês vão entender. Olha só do seu lado esquerdo qual é a forma administrativa lá na América Espanhola. Vice-reinos, ok? Cada vice-reino desse aí vai ter um vice-rei. O Brasil não teve vice-rei. Eles vão ter, em primeiro lugar, os capitães, donatários, depois o governo geral, né, quando vai falindo aí essa questão das capitanias. Então, o Brasil não teve um vice-rei, né, os vice-reis das colônias, mas lá na América Espanhola, sim, houve vice-reis. Então, vice-reinado na América Espanhola, capitania hereditária na América Portuguesa. Copiou? Legal, agora você entendeu. Vamos agora para essa atividade interessante aqui, as invasões holandesas no Brasil. Refere-se ao projeto de ocupação do Nordeste brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século XVII. Este foi o maior conflito político-militar da colônia. Embora concentradas no atual Nordeste, não se resumiram a um episódio regional. Fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os estados europeus e foi uma luta de controle do açúcar, bem como das fontes de suprimento de escravos. Houve duas frentes interligadas, embora distantes, Brasil e África. Olha que legal, gente, olha, na aula passada nós falamos para vocês que outros países também tiveram interesse no Brasil, como a Holanda. Agora, eu falei para vocês aqui na aula que os portugueses, né, Portugal não era um país tão desenvolvido economicamente. E eles não estavam muito interessados aí no começo. Quando a cana-de-açúcar começa a ser plantada, né, cultivada e extraída, percebe-se que a especiaria, né, o açúcar refinado, era chamado do ouro branco. Agora, Portugal precisava de um financiamento, não precisava? Onde é que eles foram encontrar isso? Na Holanda, com banqueiros holandeses. Talvez você, estudante, que tem aí o papai ou mamãe, que seja microempreendedor, eles sabem a dificuldade que é para montar um negócio. E aí, a Holanda, né, em acordo com Portugal, passa a ser
aí a grande provedora financeira dos engenhos. Eles que financiam os engenhos no Brasil, ok? Toda a estrutura, logística, transporte, tudo era financiado aí pelas companhias das Índias Ocidentais, essa empresa holandesa. Mas aconteceu um problema lá em Portugal. O rei de Portugal, muito jovem, numa guerra com os mouros, desapareceu e não deixou herdeiros. O seu tio-avô, Dom Henrique, um cardeal que tem voto de castidade, assume o poder, mas ele não pode ter filhos. E aí também o trono de Portugal fica mais uma vez sem o herdeiro. Mas lá na Espanha, um parente próximo aí do trono português reivindica o trono. Quem é? Filipe II, né? Na Espanha, segundo do seu nome. Ele assume o trono em Portugal, mas eles tinham uma briguinha com a Holanda. Por quê? Porque a Espanha dominava a Holanda. E nessas guerras de independência, o Filipe II na Espanha e Filipe I agora em Portugal, rei dos dois países, percebe-se que a Holanda está dominando o Nordeste brasileiro ali em Salvador, e eles pensam o seguinte: se eu deixar os holandeses lá, eles vão dominar tudo. E aí eles expulsam os holandeses. Nós temos o que aí? O rei da Espanha, também agora governa Portugal, nessa União Ibérica, né? Portugal, né? O Brasil é de Portugal. A Espanha tem briga com a Holanda, expulsa os holandeses. Mas quem que financiava? Quem que financiava os engenhos? Os holandeses, ok? Começa então a cair o desenvolvimento econômico. O rei, então, Filipe, que administra os dois países, faz um acordo aí com os holandeses e eles voltam aí para o Brasil, no Nordeste, e começa-se então o desenvolvimento ali dos holandeses. E nessas idas e vindas de expulsões dos holandeses, eles controlam Pernambuco e dominam Pernambuco por 24 anos, assumindo toda a parte econômica e tendo lucro ali nos engenhos. Quando Portugal reestabelece o trono novamente, eles querem entrar em contato aí para poder fazer acordo com a Holanda. Mas a Holanda domina todo o território. E aí, gente, claro, os holandeses ali no Nordeste, eles emprestavam dinheiro para os comerciantes pequenos. E agora a Holanda quer cobrar esses impostos. O governador, Maurício de Nassau, não acha muito legal, mas a Holanda quer cobrar aí os juros desses empréstimos. Portugal, muito esperto, percebe e aí eles se envolvem numa batalha ali, eles colocam lenha na fogueira para poder tirar os holandeses, se junta com os indígenas e os negros e expulsa os holandeses dali. A partir desse momento, o ciclo do açúcar começa a cair, principalmente com o achado do ouro lá em Minas Gerais, ok? Então, nós tivemos uma parte aí da história brasileira que a Holanda dominou uma parte do Nordeste, inclusive numa batalha lá em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Então, gente, o ciclo do açúcar vai terminar, vai começar a diminuir aí com a insurreição pernambucana, que é essa junção aí dos portugueses com o povo lá de Pernambuco contra os holandeses, ok? Nossa aula está terminando, nós teremos mais aulas aí sobre essa questão do ciclo do açúcar e a comparação dos reinos aí administrativos Espanha e Portugal. Por hoje é só, continue em casa, estude e avalie a nossa aula aí na tela, faça a avaliação da aula de hoje, para que nós possamos aí ampliar as questões didáticas, ok? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.